Uma vez que foram apresentados os principais conceitos sobre temporizadores, agora convém avaliar como funciona a operação dos mesmos. Para essa finalidade, será utilizado um exemplo que foi desenvolvido pelo professor Valvano, que consiste basicamente em utilizar o microcontrolador TIVA e também os dispositivos que estão integrados na placa para operar segundo um temporizador. De modo que em um determinado período bem definido, cada um desses LEDs vai acender na sequência. E depois eles vão acender em duplas e por último vão acender os três. Então isso vai reproduzir todo o espectro RGB. E bom, uma vez que se deixou claro que vai ser utilizado um contador, o temporizador, esse temporizador ele vai ser o timer 0, vai ser um módulo relativo ao timer 0, certo? E ele vai operar da seguinte forma. Então a gente pode observar aqui na figura que ele vai ser crescente. A gente pode observar, então, crescente. Vai observar que ele é periódico, por quê? Porque ele vai ficar repetindo indefinidamente essa contagem. Então ele vai ser periódico. A frequência desejada do contador é 16 Hz. Isso infere que o contador ele não vai chegar no último estado, tá? E aí aqui da figura a gente deduz essa informação referente a quantos bits ele possui. Então nesse caso 32 bits. Então se o objetivo é obter uma frequência de 16 Hz, a gente pode observar pela tabela 11.6 que 16 Hz 1 sobre 16 vai retornar um tempo inferior a esse que está aqui. Então a gente sabe com isso que o prescaler vai ser 0x00, ou seja, vai usar um sinal de clock. Então o prescaler vai ser igual a 1 e a frequência de operação vai ser ajustada para frequência do clock 80 MHz, certo? Então com isso o contador ele precisa ser interrompido em algum estado, certo? Porque quando a contagem for interrompida nesse estado, tem que ser tal que o tempo que transcorreu na contagem seja igual a 1 sobre 16 Hz. Então, basicamente, é isso que se objetiva com o temporizador. Então, o que vai ser visto a seguir é como inicializar o módulo temporizador de modo que ele possua essas características que foram aqui levantadas, certo? De modo que ele consiga efetuar esse padrão de contagem que está aqui na figura. Então é necessário fazer alguns cálculos, certo? O primeiro cálculo ele se refere ao período. Então 1 sobre 16 é 0,063 segundos. E aí a gente sabe que 0,063 é menor do que 53,87. E é por isso que a gente diz que o prescaler tem que ser igual a 1, ok? Bom, a segunda conta que pode ser feita é o seguinte. Se o contador é 32 bits, qual é o último estado da contagem? O último estado está aqui. Se a gente fizer 2 na 32 menos 1 e converter o resultado para hexadecimal, a gente encontra esse número que está aqui, certo? E aí a gente observa que isso aqui é um nibble. E cada nibble desses aqui tem 4 bits, o total vai ser os 32 bits.
Bom, agora a questão é a seguinte: quanto tempo leva para o contador trocar de estado? Então é esse tempo que está aqui que a gente quer descobrir, certo? Então quanto tempo leva para ele fazer uma transição de estados? Então se a gente sabe que com o prescaler igual a 1, o maior valor que ele pode contar é 53,687, a gente também sabe que esse maior valor é esse que está aqui. Então, se a gente dividir 2 na 32 menos 1 por 53,687, a gente encontra esse valor que está aqui. Então, isso aqui eu vou chamar de apagar aqui. Vou refazer rapidamente esse raciocínio. Então, a gente vai chamar de T prescaler, tá? TPR. Então, a gente sabe que esse TPR, ele pode ser calculado dessa forma. E aí, olha que interessante o resultado. 0,25 vezes 10 na menos 9 segundos. Isso aqui é igual à frequência do sinal de clock. Ou seja, é igual a 1 sobre 80 vezes 10 na 6. Então, à medida que o sinal de clock vai fazendo bordas, esse contador ele vai fazendo transição de estados no sentido crescente. Certo? Então, bom, agora a grande questão é como que se calcula esse valor que está aqui, ó? Ou seja, quantas bordas são necessárias para que o tempo transcorrido seja igual a 1 sobre 16 Hz, ou seja, 0,63. Então, se a gente dividir 0,63 por 0,125 vezes 10 na menos 9, a gente encontra um número e esse resultado que está aqui está em decimal. Bom, e o que isso significa? Significa o seguinte: ele vai contar, vai contar, vai contar, vai contar. Quando transcorrer 0,063 segundos, ele vai se encontrar no estado cujo número é 5 vezes 10 na 6, certo? E bom, convertendo esse valor para hexadecimal, e isso pode ser feito usando a calculadora do Windows, tá? É necessário ajustar ela para o modo programador e é importante observar qual é o sistema numérico que está selecionado. Então, se a gente selecionar decimal, o teclado ele vai se adaptar ao sistema decimal. Com isso, a gente consegue digitar os 5 vezes 10 na menos 6. E aí a gente observa o resultado que está aqui, ok? E aí é importante observar o seguinte: esse resultado ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 nibbles. Só que um número 32 bits ele tem 8 nibbles. O que precisa ser feito, então? Tem que adicionar esses dois zeros, tá? Então, quando se escrever lá no programa que o número é esse aqui ou esse aqui, para o compilador não importa. O compilador ele faz essa tradução automática, tá? Agora, o que é importante observar é que com isso se conseguiu descobrir que número é esse que está aqui, ou seja, para qual estado vai a contagem quando transcorrer 1 sobre 16 Hz, certo? Então, se o objetivo é projetar um temporizador, isso que foi feito aqui tem que ser feito, tem que estar bem claro qual é o número, quanto tempo o contador vai contar, qual é o prescaler, qual é a frequência de operação do clock e que número em hexa equivale
o número no qual vai transcorrer o tempo de contagem desejado, tá? Respondendo essas perguntas através desses cálculos que foram mostrados aqui, aí é possível fazer a implementação do contador corretamente, ok? Então, basicamente, esse número que foi deduzido, ele tem que ser escrito nesse registrador aqui. Então, lendo brevemente a descrição dele, ele diz o seguinte: GPTM timer a interval load. Então, quando ele está contando decrescente, esse registrador é usado para carregar o valor de contagem. Então, se o nosso objetivo fosse fazer decrescente, tinha que carregar esse valor aqui. Como o nosso objetivo é crescente, a gente vai carregar esse valor e esse vai ser o valor final da contagem. Então tá aqui, ó, upper bound for timeout. O que é o timeout, então? O timeout é o seguinte: depois desse estado, o contador reinicia a contagem, tá? E tá bem claro aqui, tá? Timeout event. Então, o que é interessante observar é um registrador de 32 bits que ele pode ser escrito em todos os bits. Então, aquele número que foi deduzido, ele vai ser utilizado aqui, do 0 ao 31. E aí deixa bem claro, escrevendo neste campo, carrega o valor final da contagem do contador do timer A. Se for feita a leitura, retorna o valor que está armazenado aqui nesse registrador. Então aqui é mostrado na figura o código de inicialização desse contador, desse temporizador. O que é importante observar é que tem um ritual de inicialização que é muito similar ao dos outros módulos do microcontrolador, tá? Então, a primeira coisa, ativa o timer. O que seria isso? Habilita o sinal de clock lá no temporizador, certo? Então, esse sinal de clock, essa borda, ela vai fazer o sistema digital do temporizador operar. Esse delay, ele serve para que a borda, para que se tenha garantias de que a borda ocorreu aqui. Então vai vir vai ser por conexão física, vai aparecer aqui um sinal de clock do microcontrolador. Então aquele código, ele garante que pelo menos uma borda tenha ocorrido, tá? Então é um delay. Isso é feito em todos os módulos, tá? E aqui, propriamente dita, começa a configuração do contador, tá? Então a primeira coisa, desabilita o timer 0A durante o setup. Por quê? Porque se ele for habilitado e tiver algum protótipo conectado no pino, vai acontecer algo que não está previsto. Então é importante desabilitar. Segundo, configura para o modo de 32 bits, certo? Então é feito dentro desse registrador aqui e para essa finalidade se adota o número 0, tá? Terceiro, configura para o modo periódico. Conforme foi mostrado, o objetivo é fazer um contador 32 bit crescente e periódico, tá? Então, periódico, escreve número 2 nesse registrador aqui, TAMR. Então, reload value é aqui que entra aquele valor que foi deduzido. Ou seja, ele vai ser interrompido aonde? Tá? Então, observa que está escrito período aqui. Por que período? Pelo seguinte, isso aqui é uma função, tá? Void timer 0 init. Então a função, ela recebe um número, ou seja, esse número que está aqui, ele é unsigned long, 32 bits. Então,
isso aqui tá dando indício de que vai ser invocado no código principal, tá? Então, lá no while 1, o usuário vai fazer o seguinte: timer 0 underline init 5 vezes 10 na 6. Certo? Então, basicamente, quando ele invocar essa inicialização, ou então, na verdade, vai ser fora, né? Vai ser no int main. Então, é mais fácil apagar aqui, tá? Então int main. Dentro do int main vai ser chamada essa função e ela vai configurar o temporizador. Daqui em diante vem o código do programa, certo? E aí observa-se que, bom, bus clock resolution. O que é isso aqui? É o prescaler, tá? A gente observou que prescaler 1 para contador 32 bits é o suficiente. PR prescaler, tá? PR. Clear timer 0A timeout flag. O que é esse timeout flag? É o seguinte, ele vai começar do zero. Se ele habilita a flag timeout, o programa já está numa interrupção direto. Então, ele está limpando a flag para então armar essa interrupção. O que é esse armar essa interrupção? É o seguinte, deixa o controlador mandar a interrupção para o NVIC. Tá? Essa interrupção ela vai ser transmitida para o NVIC. Daqui em diante é aquilo que se sabe de interrupções. Tem que atribuir uma prioridade, que nesse caso é prioridade 4. E tem que habilitar a interrupção correspondente ao timer 0A, tá? Então tá aqui, ó. A interrupção do timer 0A é a IRQ19 na tabela de vetores lá. Então com isso aqui, o que falta? Falta então habilitar o timer 0A. Então, todo esse ritual de inicialização, ele serve para qualquer das configurações apresentadas nessa série. O que vai mudar vão ser os números, tá? Os números em hexa, eles precisam ser correlacionados com o que o fabricante exige lá na folha de dados. Então, tem que ler o registrador e tem que ver que número precisa para fazer ele operar o one shot, que número precisa para operar, para habilitar a interrupção no timer 0B, no timer 1B e assim por diante. Mas o ritual de inicialização, ele está aqui.